Pessoal do primeiro ano B, do primeiro ano C, turmas que eu tenho a disciplina de Química, espero que esteja tudo bem com vocês. Mas uma semana se passa e a gente fica na expectativa de retornar às nossas atividades presenciais o quanto antes, né? Tanto para vocês, quanto para a gente, para todo mundo, vai ser bom para a nossa vida profissional, nossa vida pessoal, para que a gente retorne o mais rápido possível ao nosso cotidiano, né? Qual que a gente estava acostumado, mas que nesse momento temos que estar resguardado em casa para preservar a nossa saúde e das pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Mas se Deus quiser, vamos torcer, fazer a nossa parte para que a gente retorne o mais breve possível, tá bom? Pessoal, na videoaula de hoje a gente vai fazer a correção do simulado, tá bom? E antes da gente ver a resolução do desafio da semana passada e corrigir explicando cada questão do simulado, vamos fazer um comentário aqui a respeito do simulado, né? O que teve os pontos positivos, se teve algum ponto negativo. E eu queria dizer que, no geral, eu fiquei satisfeito com a participação, com a quantidade de pessoas que participaram, né? Eu queria dizer aqui em valores percentuais para que vocês tenham ideia, que no primeiro ano B houve uma participação de 63% dos alunos, uma participação boa, né? Assim como as outras turmas, está tendo um índice de alunos relativamente grande, de pessoas que estão com dificuldade de acesso, tem pessoas que estão se deslocando para a zona rural e lá não tem acesso, tem pessoas que estão com um aparelho de celular quebrado, sem funcionar, estão aguardando chegar um outro aparelho, então isso comprometeu um pouquinho, mas de qualquer forma foi também uma boa participação de 63%, né? No primeiro ano C, eu quero também dar os parabéns de coração, porque lá nós tivemos incríveis 95% de pessoas fazendo simulado, né? E isso realmente me surpreendeu, né? 95% de pessoas fazendo simulado foi muita participação. Gostei, estou realmente satisfeito e feliz. Tá bom, pessoal? Essa questão de acertei poucas questões, isso é uma consequência, né? Eu disse que realmente é avaliativo, mas a gente não tem como dizer essa pontuação, porque a orientação que recebemos é que, por enquanto, não se pode atribuir essas pontuações, fazer essas provas, né? Só quando a gente tiver para voltar presencialmente. Mas está tudo notado no meu rascunho, assim que a gente tiver essa autorização, já reverte, né? Mas não se preocupe aqueles que não tiveram pontuações tão altas, ok? Outra coisa, pessoal, alguns casos, poucos casos, mas houveram alguns casos que eu tinha alertado que não adiantava responder o simulado mais de uma vez, porque o sistema registra e fica a pontuação da sua primeira participação, né? O aluno ficou com receio porque começou a fazer, a internet caiu, teve que refazer. Não se preocupe, porque se a internet caiu antes de você responder todas as questões, se você não tinha enviado ainda, não contou a sua primeira participação. Aí você entrou de novo, não tem nenhum problema. Agora, teve pessoas que responderam todas as questões. Aí, quando virar a pontuação, acharam que tinha sido fraco, vou fazer de novo. Fez de novo, duas. Teve pessoas que fizeram 2, 3 vezes. Não tem nenhum problema, não. Só o que fica registrado lá no arquivo, né? No registro mesmo lá, é a sua primeira participação completa, tá bom? Mas não se preocupe se a pontuação não foi tão alta, porque a gente vai ter outros momentos para fazer isso. Não toda semana, né? Mas quando a gente vê uma certa quantidade de conteúdo, vamos fazer o segundo, porque antes de qualquer coisa, a quantidade de pessoas que participaram foi muito satisfatória, né? O acerto, o erro, é uma consequência da participação. Então, isso é normal, isso faz parte, né? Mas a participação realmente me surpreendeu positivamente. Fico muito feliz e agradecido a vocês para que a gente, nessa parceria, né,
Eu sei que é pesado para vocês, é pesado para a gente, professor também. A gente está sem nenhuma hipocrisia nenhuma, trabalhando muito mais. Eu sei que vocês também estão trabalhando bastante, muitas atividades para fazer, né? E dependendo de tecnologia e tudo, principalmente eu que não tenho tanto contato, mas eu garanto a vocês que estou me esforçando, como sei que todos os outros professores estão se esforçando ao máximo para tentar transmitir para vocês da melhor maneira possível. Tá bom, pessoal? Pode confiar que isso realmente é verdade. Pois bem, né? Agradecimentos feitos, dizer que para efeito de pontuação, cada um teve possibilidade de ver sua pontuação lá ao final do simulado, né? Não fica aberto para que colegas vejam a dos outros colegas, só se você realmente disse, só eu que vejo de todos os alunos a pontuação que tiraram. Mas eu queria parabenizar a todos, tá bom? E, claro, chamar a atenção que dos alunos participantes, no primeiro C, no primeiro B, a gente não teve nenhum aluno que tivesse acertado as 10 questões, mas no primeiro C a gente teve 4 pessoas que tiveram os 10 acertos, né? Mas independente da quantidade de acerto, parabéns a todo mundo aí que participou. Ótima participação das turmas, tá bom? Vamos, antes da correção das questões de simulado, porque é necessário, às vezes o aluno marcou lá e ficou na dúvida, por que eu errei essa questão, né? E lá vocês só sabiam a questão que estava certa e errada, mas não sabiam o porquê, não tinha lá uma explicação a respeito das questões. Aí a gente vai fazer isso hoje, certo? Bora lá então. Mas antes disso, tem a questão do desafio que fica da semana passada, né? O desafio da semana passada foi esse aí, para as duas turmas, tá bom? Tanto o primeiro B quanto o primeiro C. Tinha essa imagem, tinha a pergunta, quantos dias você vê na imagem ao lado? Não houve, tiveram algumas participações, né? Mas não houve vencedor, tá bom, pessoal? Não houve quem acertasse esse desafio, de acordo com o que a pergunta foi feita. Eu vou dizer para vocês qual é a resposta, mas eu queria fazer um comentário de uma participação que eu achei muito interessante no primeiro B. No primeiro B tem uma participação que me chamou muita atenção, porque houve uma interpretação diferente e com certo sentido, né? Mas quando a pessoa participou e deu a resposta, aí eu pedi para que ela explicasse melhor aquela resposta que ela deu, né? Qual tinha sido o ponto de vista dela, da pessoa, de acordo com a questão. Aí ela detalhou, quando ela detalhou, aí eu entendi o que ela estava querendo dizer pela explicação, né? Valeu a participação também, mas infelizmente não estava certo de acordo com a pergunta. Mas como eu falei, o importante inicialmente é participar. O acerto ou o erro é uma consequência da participação, né? Mas vamos lá, pessoal. Quantos dias você vê na imagem ao lado? Está aqui com uma palavra cruzada, né? Tem algumas letras D, I e A embaralhadas. E a gente poderia associar, que eu acho que a grande maioria associou, para contar aqui 1, 2, né? Diagonal, vertical, horizontal, em várias posições aí. E teve pessoas que contaram 8, 9. E assim saíram várias respostas. Só que, de acordo com a pergunta, aí eu volto a citar o caso do comentário interessante que eu achei no primeiro B, de um aluno no primeiro B, e ela me explicou depois que foi o seguinte. A pergunta era, a explicação dela, viu? Quantos dias você vê na imagem ao lado? E faz sentido. Só que de acordo com a pergunta aqui, eu disse que não estava correto e eu vou justificar por quê. Ela disse o seguinte, Glauber, eu não vejo nenhum dia aqui na imagem, porque dia eu entendo como segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E realmente, né, pela interpretação da palavra dia, ela associou como dia da semana, tá bom? Eu disse a ela que o pensamento dela, de acordo com a interpretação dela, estava correto, mas de acordo com a pergunta que foi lançada, não estava. Eu vou explicar agora por quê. Veja só, pessoal, quantos dias? Percebam que dias está no plural, tá bom? Dias. Aqui não tem nenhuma palavra dias, tem dia no singular, tá bom?
Agora, se fosse dias, aí você sairia contando quantas tinham. Mas dias no plural não tem nenhuma, só tem dia no singular. Então, a resposta para essa questão é nenhuma, por conta que aqui ele pergunta no plural e aqui só temos no singular, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o comentário da questão do desafio. Mas vamos, sem perder muito tempo, passar para a correção das questões do simulado, ok? Vamos lá. Tirei quase todas do material que a gente tinha, alterando uma ou outra informação, mas para quem pegou para dar uma olhada no material, acabou saindo bem, né? Porque eram questões muito semelhantes mesmo, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui qual a nossa primeira questão do simulado, tá bom? Infelizmente essa imagem aí ninguém recebeu, né? Porque a imagem recebe quando alguém acerta o desafio, mas não desistam, vamos participar. No final da aula de hoje tem um novo desafio, acompanhe até o final a videoaula, tá bom? E é o seguinte, teve um menino do segundo A, como eu não entendo muito bem essa parte de tecnologia, tem que jogar lá no YouTube, né? Teve que criar o canal, com a maior dificuldade do mundo, mas consegui. E aí eu gero o link e libero para que vocês possam acessar e assistir. Ele disse que, eu não sabia, né? Ele disse que se inscrevendo no canal, assim que eu publico, e às vezes eu publico de madrugada, né? Porque geralmente vocês recebem esse material na quinta. E eu sempre gravo da madrugada da quarta para a quinta, por conta que tem menos barulho aqui na rua, sabe? E às vezes quando eu publico de madrugada, ele diz que já acusa lá no celular dele, porque ele é inscrito no canal. Então, eu estou dizendo a vocês, para que caso vocês se interessem de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, para poder receber, né? Porque ele diz que acha bom que assiste logo cedinho, não de madrugada, mas quando ele acorda, né? Tem muita gente que acorda cedinho, já assiste logo, já vê o desafio e já manda para mim a resposta dele do desafio, tá bom? Se vocês acharem interessante, né? Ele diz que tem essas vantagens ao se inscrever, ok? Mas bora lá. Final da aula tem novamente o desafio da semana para que vocês possam participar. Vamos participar aí, pessoal, do desafio da semana, certo? Mas vamos continuar agora com a correção das questões do nosso simulado, primeiro simulado virtual de Química, tá bom? Turmas primeiro B e C. Bora lá. Uma das questões, eu não sei se era a primeira, depende, porque as questões embaralhavam, né? Não era a mesma questão, na mesma posição para todo mundo não, tá bom? Mas todo mundo recebeu essa questão, ou se na primeira, segunda, mas recebeu, certo? Não na mesma posição, mas recebeu a questão também. Vamos dar uma olhadinha aí, pessoal, diz assim, ó. Considere a tabela de pontos de fusão e ebulição das substâncias a seguir a um atm de pressão. A 50 graus Celsius encontra-se no estado gasoso. Tem lá uma questão muito semelhante, né? Talvez mudou a temperatura aqui, mas era a mesma coisa, a mesma tabela. Pessoal, só lembrando, como é que eu vou saber? Se a temperatura que ele der, pode olhar aqui para cada tipo de material aqui, né? Para cada tipo de substância, como ele fala, nós temos duas informações, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Por que essas informações são importantes? A temperatura que ele der, se for menor do que o ponto de fusão, aí você diz que a substância está no estado sólido. Se tiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, entre os dois, você diz que ela já está no estado líquido. E se estiver acima do ponto de ebulição, você diz no estado gasoso, ok? Como ele está dizendo para a gente aqui, ele está querendo saber da gente quais delas estão no estado gasoso com 50 graus, então a gente vai olhar onde é que esse 50 está acima do ponto de ebulição, tá ok? Vamos olhar onde é que está acima. 50 graus está acima para o cloro, aqui ó, maior do que o ponto de ebulição, e está acima para o flúor. Para os outros, 50 graus está entre, né? E no iodo ele está até menor, tá bom? Então 50 graus seria gasoso, gasoso, líquido, líquido e sólido. Ele quer saber gasoso. Então esses dois primeiros, 50 graus, representa estado gasoso porque está acima do ponto de ebulição. Cloro e flúor
No caso aqui, seria essa alternativa aqui, pessoal, cloro e flúor, certo? Ok? Vamos agora seguir para a próxima questão nossa. A próxima questão vai trazer para a gente o seguinte enunciado, para que a gente possa analisar aí, né? Bora lá. Ele diz assim, observe, ele vai dar aqui para a gente 4 mudanças de estado físico, 4 situações de mudança de estado físico para a gente dizer o que corresponde a cada um nessa ordem aí, né? Nessa sequência aí. Primeiro, uma vasilha de água deixada no freezer. O que vai acontecer? Uma vasilha com água deixada no freezer, a água inicialmente no estado líquido vai passar para estado sólido. Então, mudança de líquido para sólido é solidificação. Líquido para sólido, solidificação. Se é solidificação, só pode ser uma dessas 3 primeiras, né? Essas 2 aqui já estão descartadas, certo? Vamos olhar a segunda. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Veja, naftalina, iodo, cânfora, gelo seco, são alguns exemplos da mudança chamada sublimação. Então, apareceu essas palavras, naftalina, iodo, cânfora, gelo seco, isso é sublimação. Então, a primeira é solidificação, a segunda sublimação. Solidificação, sublimação, só pode ser uma dessas 2, né? Tá bom? Vamos olhar a terceira situação aqui. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Independentemente do que seja, quando aparecer essa palavra aqui, derretimento, né, já é um indicador para que você interprete que está passando do sólido para o líquido, tá bom? Sólido para o líquido, essa parte aqui, derretimento. Sólido para líquido, a gente vai ter aqui fusão, né? Então, fusão, a gente já chega à conclusão que vai ser essa primeira, só conferindo que a última vai ser a ebulição. Uma vasilha de água deixada no fogo. Claro, vasilha com água deixada no fogo, né? O aquecimento é mais rápido, as moléculas de água vão se agitar rapidamente e vão borbulhar, vão entrar em ebulição. Então, aqui essa questão seria essa primeira opção aqui, pessoal. Olha, solidificação, sublimação, fusão e ebulição. Ok? Vamos lá para a próxima questão do nosso primeiro simulado virtual de Química. Vamos olhar o que é que essa próxima questão traz para a gente debater, né? Então, novamente, uma questão com a tabela aí para a gente analisar. Pela análise dos dados da tabela a seguir, medidos a um ATM, podemos afirmar que a temperatura de 30 graus Celsius é um ATM. Então, mesma análise, 30 graus Celsius. Vamos olhar o que é que o 30 graus está fazendo aqui. Analisando etanol e analisando o éter, tá bom? O éter etílico. 30 graus. 30 graus, pessoal, está aqui no meio, ó. Está no meio, né? É maior do que esse e é menor do que esse, está no meio. Então, para o etanol, 30 graus Celsius é líquido. Para o éter, 30 também está no meio, veja. Maior do que 116 negativo e menor do que 34. Está no meio para os dois. E quando está no meio é líquido, lembre. Antes é sólido, no meio é líquido e aqui na frente desse outro é gasoso. Então é líquido e líquido, né? Se é líquido e líquido, a gente tem aqui ambos encontram-se na fase líquida, né? Terceira questão aqui, ó. Ambos estão na fase líquida. Então seria essa alternativa aqui, tá bom? Vamos lá ver agora a nossa quarta questão. Estou dizendo quarta questão porque é a outra que eu estou colocando aqui, mas lá no simulado as questões vieram em ordens diferentes para cada aluno, tá bom? Vamos lá. O nosso comentário aqui, né, sobre essa parte aí, ó, ele diz assim, aquele que sempre aparecia nas nossas questões de desafio, né? Não sei quem lá Lovski colocou uma chapa de ferro para aquecer. Depois disso, jogou um pouco de água na vasilha. Essa situação descreve uma mudança de estado físico denominada. Veja, pessoal, a situação. Ele colocou uma chapa de ferro, uma vasilha lá, aqueceu, ela não tinha nada, né, dentro dela. Aqueceu. Aí depois ele jogou um pouco de água em cima dessa vasilha aquecida. Foi o que aconteceu. Vamos primeiro identificar.
está tendo uma mudança aí, né? A gente está analisando aí uma mudança que a gente classifica, né, de líquido para gasoso. Mas esse líquido para gasoso, se vocês recordam, é chamado, né, de vaporização. Então aqui é um tipo de vaporização. Só que a vaporização pode acontecer de três maneiras. Pode ser evaporação, pode ser ebulição e pode ser calefação. Vamos lembrar cada um rapidamente aqui. Evaporação é um processo lento que acontece também de forma natural. Por exemplo, choveu e acumulou uma poça de água ali e ao longo do dia aquela poça foi, entre aspas, desaparecendo. Na verdade, ela só está mudando o estado dela, o inicial dela, né? Então, é um processo lento e também natural. Só que o líquido já está lá e ele vai ser aquecido depois, ok? Então, aqui não vai ser evaporação, né? Não vai ser evaporação. Evaporação está descartado, tá bom? É vaporização sim. Só que qual é o tipo específico de vaporização? Vamos lá. Vamos para a segunda análise. Será que é ebulição? Não, ebulição é o exemplo do líquido fervendo. E aqui o líquido não está fervendo, o líquido foi colocado depois, né? Então, ebulição também não é, vaporização não, condensação propriamente dita não. Fica a dúvida dessas duas palavras, porque tem gente que se confunde mesmo com ela. Só que a liquefação é um tipo de condensação, né? Então, vai ser realmente calefação. É aquela em que o ambiente é aquecido e depois o líquido é colocado. É a mesma situação aqui, ó. O ambiente foi aquecido, a chapa foi aquecida e depois a água foi colocada, né? Então, aqui seria essa segunda opção, calefação, ok? Vamos seguir para a nossa quinta pergunta, né, do simulado. A nossa quinta pergunta traz esse enunciado aqui. Determine a alternativa correta. Em um mesmo recipiente foram colocados óleo, gelo, areia e água. Esse sistema apresenta. Ele está falando aqui, pessoal, de fases e de substâncias, todas elas, viu? Fases e substâncias. Vamos lembrar aqui para a gente não atrapalhar. O que seriam fases? Diferenciações visuais. Se você coloca vários componentes no mesmo recipiente e quando coloca eles, você não consegue diferenciar onde está cada um, aquilo é uma fase só. Se você coloca vários componentes e consegue ver separação de duas coisas, ali são duas fases, tá bom? Então, a separação visual que você faz com que você identifique quantas fases tem, tá certo? Então, veja, se eu coloco óleo, gelo, água e areia, veja só aqui para não confundir, óleo e gelo, vou conseguir ver a diferença dos dois, não vou? Vou. Dá para ver a diferença dos dois. Se eu colocar areia depois, dá para ver o óleo, o gelo e a areia. E se eu coloco água, aqui no estado líquido, dá para ver também. Então, apesar de água e gelo ser a mesma substância, mas dá para ver onde é que está a água e onde é que está o gelo, dá para ver também. Então, aqui a gente tem 4 fases. Se são 4 fases, só pode ser essa, né? Essa aqui. Então, só conferindo, são 4 fases, porque dá para ver a separação das 4 substâncias. Óleo, gelo, areia e água, dá para ver a separação das 4. E por que são só 3 substâncias? Porque gelo e água é uma substância só. Estão aqui em 2 fases, mas é uma substância só. Tá certo? Tanto o gelo quanto a água é proveniente, é H2O. Tá bom? Então, aqui a gente tem 4 fases, 3 substâncias, certo? Vamos seguir para nossa sexta questão, né? A sexta questão aqui, lá do nosso simulado da última sexta-feira, tá bom? Dia 8. Vamos para cá, pessoal. Constitui exemplo de um sistema trifásico com 2 componentes. Vamos lá? Trifásico, 3 fases e 2 componentes, tá bom? Ele vai ter 3 fases e vai ter 2 componentes.
Vamos analisar aqui, pessoal. Água, cubo de gelo e vapor de água. Aqui é tudo água, né? Se você colocar num ambiente, num recipiente, e se for um recipiente fechado, você ainda vê realmente as três fases. Se for num ambiente aberto, o vapor se espalha, né? Você só vai ver esses dois. Mas digamos que num ambiente fechado, então a gente tem três fases, é trifásico. Só que não tem dois componentes, é um componente só. Porque água, gelo e vapor de água é tudo água, tá? Então aqui a gente só tem um componente, então não é essa. Vamos olhar essa segunda aqui. Água, cálcio dissolvido e areia. Vamos olhar aqui, né? Vamos ver aqui. Se você tem aqui três fases, vamos dar uma olhadinha aqui se a gente tem três fases aqui. É um sistema trifásico. Será que é um sistema trifásico aqui? Será que é? Então, aqui, ó. Se o cálcio está dissolvido, não dá para a gente ver a diferenciação, né? Então, água e cálcio dissolvido é uma fase só. A areia vai ser outra fase. Então, aqui só tem duas fases. Não é essa também, né? Vamos olhar essa aqui, ó. Água, cubos de gelo e areia. Água, cubos de gelo e areia. Aqui nós temos três fases, que dá para ver a água, o gelo e a areia, se a gente colocar tudo junto. Só que água e gelo é um componente só e areia é outro. Então nós temos aqui três fases, dois componentes, né? Três fases, dois componentes. Então a resposta é essa aqui. Se você olhar as outras, vai dar diferenciação, tá bom? Ou vai ter componente a mais ou a menos, ou fases a mais ou a menos, certo? Água, areia e óleo. A gente tem aqui três fases, três componentes. Cubos de gelo, óleo e areia. Três fases, três componentes. Ok? Então a resposta certa, essa terceira opção aqui, água, cubo de gelo e areia. Ok? Vamos seguir aqui para a nossa próxima questão do simulado. Tá bom? Vamos aguardar a questão aqui para que a gente possa debater e dizer qual era a resposta correta e por quê. Certo? Ele diz aqui, ó, em um sistema fechado que contém areia, água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, 2 cubos de gelo e os gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida existem. Vamos analisar aqui, né? Analisando aqui a gente vai ter o seguinte, pessoal, olha, vamos primeiro juntar aqui a areia, aí coloquei água líquida, já dá para ver a separação, né? Então, outra fase. Cloreto de sódio dissolvido. Se esse cloreto de sódio está dissolvido, não dá para ver a separação dele. Então, continua até agora duas fases. Cloreto de sódio não dissolvido. Se ele não está dissolvido, é porque a gente consegue ver onde é que ele está, né? Lá na mistura. Então, aqui, outra fase, 3. 2 cubos de gelo. O gelo está lá, a água também, mas dá para ver o gelo separado da água, né? Naquele momento, o gelo dá para a gente visualmente ver a diferença, onde é que ele está e onde é que a água está. Então aqui 4, né? Gases, nitrogênio e oxigênio. Os gases, está dizendo que eles não estão dissolvidos na água, então eles não vão estar lá dissolvidos na água, porém eles entre si, gás, nitrogênio e oxigênio, vão formar uma fase só, tá bom? Os gases é uma máxima dos gases, que os gases sempre formam uma única fase. Então, só recapitulando, a gente teria aqui 5 fases. A única alternativa que tem 5 fases é essa, né? E só para confirmar que são 5 componentes, bora lá. Areia é 1, água e gelo é outro, 2, cloreto é outro, 3, gás nitrogênio 4 e gás oxigênio 5. Tá bom? Apesar de eles serem uma fase só, mas eles são componentes distintos, ok? Então a gente tem aqui 5 fases e 5 componentes. No caso seria aqui essa segunda alternativa, certo? Seguindo para a nossa 8ª questão, né, a antepenúltima questão do nosso simulado, vamos ver o que a questão traz para a gente, certo? Então a 8ª questão traz o seguinte:
Um sistema constituído por areia, 3 cubos de gelo e água líquida em relação às fases, né? Se eu coloco areia e coloco gelo, dá para ver a diferença, né? Onde é que está a areia, onde é que está o gelo. Se eu coloco água, dá para ver também. Então, uma fase, 2 fases, 3 fases. 3 fases, trifásico. Ah, Glauco, são 3 cubos de gelo. Dá para ver o primeiro cubo, o segundo e o terceiro. Não, mas eles são um componente só, né? Eles formam, independente se é um cubo de gelo, 2, 3, 10, mas os cubos de gelo entre si conta como uma fase só, não conta como fases diferentes não, tá bom? Então a gente tem 1, 2, 3, 3 fases. Cuidado, porque aqui se perguntar substâncias, seria apenas 2, seria apenas a areia e a água, ele quer saber as fases, né? Então trifásico, essa quarta alternativa aqui, certo? A nona questão, que é a próxima que vai aparecer aí pra gente, é a questão que vai trazer alguma análise a respeito dessa parte também que fala a respeito de sistema homogêneo, né? Para que a gente possa debater um pouquinho isso. Homogêneo, heterogêneo, essas coisas. Considere os sistemas materiais abaixo, né? Que está aqui de lado também. O primeiro é água e óleo, tá bom? Isso é para a gente dizer se é homogêneo ou não, certo? Água e óleo não é homogêneo, porque não consegue se misturar, não consegue se dissolver, certo? Areia e álcool, também. Areia e álcool não consegue dissolver um no outro. Água e sal de cozinha, claro, aqui consegue, o sal consegue ser dissolvido na água, né? Vamos deixar destacado aí A3, certo? Água e pedregulho, não consigo dissolver pedaços de pedra dentro de água, também não. Gás carbônico e oxigênio. Gás carbônico e oxigênio, como a gente já falou na questão anterior, gases sempre formam sistema homogêneo, né? Então a gente teve A3 e A5. 3 e 5 vai ser essa primeira opção aqui, tá bom? Somente 3 e 5, as outras não estão corretas porque trazem consigo ao menos um sistema heterogêneo, ok? Vamos seguir agora para a nossa última questão do simulado, né? Que vai trazer para a gente essa questão aí. A questão é a seguinte: adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia, pedregulho e açúcar, obtém-se um sistema. É para dizer se ele é homogêneo ou heterogêneo e em relação às fases, né? Quantas fases ele tem. Adicionando excesso de água, ou seja, eu vou colocar água em excesso, né? Uma grande quantidade de água de talau, sal de cozinha, areia, pedregulho e açúcar. Joguei água aqui, uma grande quantidade de água. O que é que vai acontecer? Vamos analisar aqui, né? Se a gente analisar aqui, pessoal, tem coisas que não se misturam entre si. Então, se não se mistura, automaticamente o sistema vai ser heterogêneo, né? Se é heterogêneo, essas duas primeiras estão descartadas. A gente já sabe que é heterogêneo. Agora vamos identificar as fases, né? Joguei água. Aí o sal de cozinha dissolveu. Tá bom? Então água e sal de cozinha, uma fase. A areia não dissolveu. 2 fases. O pedregulho não dissolveu. 3 fases. O açúcar dissolveu. Continua 3 fases. O que dissolve junta tudo numa fase só. Então água, sal e açúcar é tudo uma fase só. Porque tanto o sal quanto o açúcar se dissolvem na água, né? Uma fase. Aí acrescenta outra fase da areia, 2, e outra fase do pedregulho, 3. Tá bom? Então, heterogêneo, trifásico, essa última opção. Ok, pessoal? Essa é a correção do nosso simulado, né? Espero que quando responderam lá, vocês ficaram com alguma dúvida de por que erraram ou acertaram alguma questão. Espero que agora tenham tirado dessa dúvida aí, para a gente dar continuidade, né? Vamos apresentar o desafio dessa semana e junto ao desafio, alguns avisos que são de praxe a gente dar, certo? Vamos olhar qual o desafio proposto para nós nessa semana agora. Tá bom?
Pronto, o desafio é aí, tem a ver com o nosso raciocínio, né? Puxando um pouquinho mais para a matemática, mas o desafio é isso aí, veja. Se ele dá algumas igualdades, 1 é igual a 5, 2 é igual a 11, 3 é igual a 16 e 4 é igual a 20. 5 igual a x. Nessa sequência, analise bem essa sequência e após essa análise responda qual é o valor de x. Quanto é que vale x aqui ao analisar toda essa sequência aqui. Tá bom, pessoal? Vocês entenderam? Você já sabe que tem sempre esse gritinho aí, né? Mas é o que eu falei mesmo, viu? É para que vocês analisem todas essas igualdades aqui para chegar a uma conclusão de qual é o valor de x aqui. Tá bom? Participe. Esse desafio deve ser enviado até a terça-feira, às 6 da tarde. Passou da terça, aí mesmo que envie certo, não entra na contagem não, viu? Então assistam até o final, participe do desafio, ou pelo zap, enviando sua resposta, ou pelo e-mail, tá bom? Você tem direito a responder uma vez por semana. Para cada desafio, você pode participar uma vez, ok? A gente agradece a atenção de cada um e nesse final de semana a gente vai ter uma atividade, mas vai ser uma atividade não de conteúdo nosso mesmo de química, tá bom? Porque assim, geralmente nas aulas presenciais, quando finaliza um bimestre que a gente inicia outro, eu gosto sempre de passar mais na parte de experimental algum filme que relacione alguma parte da nossa disciplina de química. Então, se a gente tivesse presencialmente, seria mais ou menos nesse momento, tá bom? No começo do bimestre. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar nessa sexta-feira para vocês, até o final da tarde, o link do filme, tá bom? Vai ser um filme e vocês assistem esse filme e respondem algumas questões, são questões pessoais, mas é importante assistir o filme, mesmo que você já tenha assistido outras vezes, para que você coloque sua opinião e seja uma opinião coerente, né? Não é só porque é opinião pessoal que qualquer coisa que eu colocar vai estar certo, não, né? Tem que estar de acordo com a pergunta e para isso você tem que ter um embasamento bom em ter assistido o filme, tá certo? Então conteúdo mesmo de química a gente volta só a partir da próxima semana, tá bom? Nessa semana agora a atividade vai ser referente a um filme e eu vou disponibilizar o link para que vocês possam assistir diretamente esse filme por esse link, tá ok? Então daqui para lá a gente vai se comunicando, se contactando, qualquer coisa coloco avisos no grupo, tá bom, pessoal? Valeu, agradeço a atenção e a ter acompanhado essa correção nossa e tenta aí o desafio, ok? Valeu, até a próxima aula, se cuide, hein?